Olá, boa tarde e sejam bem-vindos aí a mais um podcast trimestral da área imobiliária da 20 Partners. Eu sou o Leandro Busquet. Hoje eu tenho aqui comigo o Rodrigo Coelho, que vai me ajudar a receber e bater esse papo com esses dois convidados super especiais. Na minha opinião, são dois dos melhores profissionais e mais experientes profissionais da indústria de shopping centers no Brasil. Pessoas que eu tive o privilégio de conhecer e conviver aí há mais de 15 anos como sócio, cliente, colega de trabalho e principalmente como amigo. Marcos Carvalho, co-presidente da Ancar Shopping Centers, que é, para quem não conhece, uma das maiores e mais tradicionais empresas de shopping center do Brasil. Eu diria que com mais de 50 anos de história, né? Exatamente. Diria que a história da família Carvalho se confunde com a história da indústria de shopping centers no Brasil. E Hugo Matterson, que é sócio fundador da Argo, que hoje é uma das maiores administradores independentes de shopping, né? Mas acho que a atuação do Hugo no setor vai muito além da própria Argo, né? Atuando como investidor, como sócio de diversos shoppings, desenvolvedor de shopping, né? E a experiência também vem de bastante tempo. Tive o prazer aí de, por alguns anos, né, ser colega de trabalho, dividir a diretoria da BR Malls com o Hugo. A ideia aqui é bater um papo descontraído. O João, como sempre, preparou aí um fichário super bonito para a gente, com um roteiro super organizado, que é a única garantia que a gente não vai seguir. Mas acho que, em primeiro lugar, queria agradecer muito a presença de vocês aqui, ter aceitado esse convite. É um privilégio grande para nós aqui poder bater esse papo com duas feras do mercado de shopping center. Primeiro, obrigado. Grande prazer estar aqui, meus sócios. Exatamente. E uma curiosidade, as nossas empresas, de uma certa maneira, começaram juntas. A Ancar e a Cisa começaram juntas, desenvolvendo o Conjunto Nacional de Brasília em 1973 ou 72. Então, os 50 anos... Tem algumas versões da história da indústria de shopping centers que apontam o Iguatemi São Paulo como o primeiro shopping do Brasil, mas, na verdade, o Conjunto Nacional de Brasília é o primeiro shopping no conceito moderno de shopping, né? Sim, porque o Iguatemi as lojas eram vendidas em 66, né? E depois eles se transformaram em lojas alugadas. E o Conjunto nasceu parcialmente com lojas vendidas. Até hoje... A gente convive com alguns espaços vendidos lá, mas ela é um shopping, um enorme sucesso, 50 anos, preponderantemente, 90% das lojas são alugadas e um enorme sucesso. É isso aí. Eu também só tenho a agradecer aí por vocês, feras, amigos, né? E aí eu estava até conversando com o Gustavo Padilha, né? Pô, Gustavo, está acontecendo algo estranho, porque fui convidado para participar do conselho do clube lá, né? Do Gávea. Aí, por acaso, também me convidaram para ser presidente do conselho da Abraço, né? Maior honra e tudo mais. Que legal. E aí agora, me convidaram para fazer um podcast. Eu Gustavo, não se preocupa não, cara, isso é por causa da velhice, né? Por causa da idade, né? Mas é isso, aí nessa conta, são 35 anos que eu estou na indústria, né? Porque eu sou engenheiro de formação, comecei também como engenheiro, comecei como estagiário de uma obra do Norte Shopping, em 1985, 86. E depois, em 89, foi o Delcio Lage, né, que falou, larga a engenharia, vem para shopping center. Então, em 89, eu fui para Recife, uma espécie de trainee. O Marcelo foi para o Norte Shopping. Exatamente. Eu fui e Cisa e Ancar eram sócios do Recife. Do Recife também. Sócios do Recife. Exatamente. E aí, de lá, comecei na indústria, aí fui para Campo Grande, Del Rey, Norte Shopping. E depois criamos a EJEC. E aí veio a BR Malls e agora exatamente. Aí depois você saiu para montar a sua própria administradora, né? Agora é a Argo. Começou assim, a Argo é ARC de Arbex, né? E o Go de Hugo. E a ideia nossa inicial era administrar os próprios nossos shoppings, desenvolver alguns, mas acabou que, tá nessa indústria. Tá no sangue, tá né? no sangue, adoro e não tem a menor
pretensão de sair dela tão cedo, né? Pois bem, mas nós estamos aqui para falar da indústria de shopping centers, do momento atual. Eu vou passar a bola aqui pro Rodrigo fazer a primeira pergunta, botar a bola em jogo, e a partir daí a gente vê como é que a gente faz. Né? Tá bom. Boa. Começando com o Hugo aqui, Hugo. Vamos falar um pouquinho mais de forma mais genérica sobre o momento do setor de shoppings aqui no Brasil, né? A gente viveu em 2020 talvez o momento mais desafiador que a indústria tenha passado ao longo desses últimos 50 anos, que é a data mais ou menos da indústria. Né? Ninguém podia imaginar shoppings fechados por meses, aquele negócio, caos total, ninguém sabia o que fazer, como cobrar aluguel, etc. Mas isso a gente olhando já hoje em 2023, a gente vê que isso já está no retrovisor. Né? Se a gente superou isso, em 2022 a gente teve um ano realmente muito bom, com um crescimento expressivo já em relação ao período pré-pandemia e tudo mais. E com o ano 2023 também começou bom. Né? A gente até, dados que são públicos, né? Saiu o resultado da Multiplan, da Iguatemi, esses últimos 2 dias, com same-store sales double digits, same-store rent também igualmente. A gente olha o NOI por metro quadrado, ou o NOI dos mesmos shoppings crescendo também, em 2 dígitos também, versus 2022 e mais ainda versus 2019. Por outro lado, a gente vê que na maioria dos shoppings ainda, apesar do fluxo em 2023 estar crescendo em relação a 2022, a gente não superou ainda o nível de fluxo que tinha lá em 2019, né? Pelo menos na maioria dos shoppings. É claro que caso a caso você tem situações que são específicas, né? Como é que vocês estão vendo aí esse momento do setor como um todo, assim, levando essas coisas em consideração? Enfim, foi um desafio enorme mesmo. Eles falavam muito em novo normal, né? Agora o novo normal e tal. E o que a gente está vendo é que, fora assim, talvez uma mudança um pouco do mix dos shoppings, né? Mas está voltando ao que era, né? Vem recuperando, as vendas, como você falou, elas já recuperaram. Agora, de fato, é um mistério, sabe? Por que ainda... Primeiro, a gente até pensou que fosse tráfego de veículos, mas não de pessoas. Talvez as pessoas estariam indo de Uber, mas não. Os shoppings que têm os contadores de pessoas também têm chega a 15%, 20% a menos do que 2019. Assim, para mim... Cinema pode ser uma explicação? Assim, dos ramos de shopping, acho que o único ainda que não voltou ao que era são os cinemas, e acho que muito mais por conta dos lançamentos de filmes, né? Não por conta que o público vai deixar de ir ao cinema. Talvez frequência de lançamento. Muito menos. Talvez os cinemas estão até pensando em talvez mudar um pouco, indo mais para as salas VIP, por causa da experiência. Mas, de fato, a razão... Porque até conversando com as pessoas, ninguém está deixando de ir ao shopping, né? Então, mas o que acontece também é que o fluxo de pessoas ele vem crescendo. Então, ainda não alcançamos 2019, mas vamos alcançar em breve, né? E você vê algum perfil de shoppings assim, que está performando melhor ou pior do que estava pré-pandemia, por segmento, por tipo, tamanho, localização? Cara, o que a gente, assim, acho que o que a gente pode falar, os shoppings consolidados, né, os shoppings que já mais maduros, eles sempre sofrem menos, né? Eu não colocaria assim, os shoppings mais voltados para a classe C, eles estão sofrendo mais do que os shoppings voltados para a classe A. Por enquanto, não, né? Acho que talvez se continuar juros altos, né, e o Brasil não crescendo, talvez, ou inflação, talvez esse setor da população sofra um pouco mais, mas hoje não. Eu acho que é mais assim, o que a gente vê nos nossos shoppings, os shoppings que estavam ainda, não tinham ainda um grau de maturidade, né? Esses estão sofrendo mais. Porque no final, assim, o que a gente precisa são das lojas fortes, né? Então, os próprios lojistas, né, quando começam a ter uma certa dificuldade, a tendência é pegar as lojas que não estão na faixa de cima, eles começam a revisar, começam a fechar, tem mais dificuldade de trazer novas lojas. Mas os shoppings mais maduros, coisa e tal, não. Eles são mais resilientes, estão performando bem. Mas só um comentário que eu achei interessante. As redes todas, inclusive a nossa, a gente voltou ao nível de ocupação de 2019, a gente está até acima de 2019. Sem dúvida, desempenho de vendas, desempenho de NOI e ocupação, eu acho que... O que também eu acho que, assim, pegando um gancho para a próxima pergunta, né? Eu acho que, sem dúvida, a gente viu uma recuperação muito forte e muito consistente nesses indicadores, eu acho que na grande maioria dos shoppings, em 22 e 23. Né? A partir de metade de 21 e 22 e 23,
Mas a gente está vivendo no momento atual, talvez em função da restrição causada por uma taxa de juros muito alta já por algum tempo, talvez agravada pelo problema de crédito da Americanas, né? Eu acho que gerou um certo credit crunch aqui no setor de varejo. A gente tem visto algumas notícias especificamente de empresas do setor de varejo preocupantes, né? A própria Americanas, né? Sem dúvida é um caso, mas a gente teve outros. Marisa, Tokstok. Agora, hoje mesmo teve acho que uma notícia da Renner fechando algumas lojas de Camicado e tal. É preocupante esse movimento? Eu separaria ali em algumas categorias. Eu acho que, só voltando à pergunta anterior, o consumidor voltou e o consumidor, eu acho que nos mostrou que a experiência dele física é muito importante para ele. Perfeito. Eu acho que parte dos problemas das Americanas vem do digital. Tá. Teve um cash burn enorme no processo, na fusão. A gente acabou lidando com uma empresa que estava extremamente endividada e parte veio do digital. Se essas empresas vão passar por mais problemas ou não, eu acho que a grande graça do nosso negócio é que ele é muito dinâmico e ele se adapta. Então, os espaços que eventualmente venham a ficar vagos, certamente eles vão ser ocupados por experiências mais atrativas que o consumidor quer hoje. Né? O consumidor está mostrando para a gente que ele usa o shopping como uma extensão da casa dele, como um lugar de além de compras, resolver serviços, entretenimento, lazer. Assim, quando a gente compara com shoppings no resto do mundo, eu acho que por alguma razão, não sei exatamente, a gente saiu na frente, especialmente dos norte-americanos, no processo de criar a gente brinca lá com o meu sócio canadense, um place to be, não apenas um place to shop. Né? Um lugar para as pessoas estarem, para elas conviverem, para elas terem como extensão da casa delas, literalmente. Então, saindo um espaço grande, a gente vai repor esse espaço. Até por alguma sorte, eventualmente, Americanas, Marisa, eles não são os maiores pagadores de aluguel por metro quadrado. Então, talvez até em alguns shoppings, a gente vai conversando com esses parceiros, eles podem reduzir o espaço, fazer uma loja mais eficiente e até podem acontecer oportunidades de melhoria da rentabilidade daquele espaço. Então dá para dizer que até o momento não teve nenhum impacto relevante nos shoppings por conta de Americanas? Não, nada. Disso que a gente está falando, você vê, né, voltando à minha experiência, né, quando eu, lá na época da construção Norte Shopping, acho que ele nasceu com um shopping próximo de 30 mil metros quadrados, um pouco menos. Eram 2 restaurantes que tinha. Na época era a Estrela do Sul e o Livorno, né? Hoje, a gente faz um shopping de 20 mil, 30 mil metros quadrados, você tem 14 restaurantes, 12 restaurantes, né? A alimentação, ela, dependendo do shopping, mas ela vai de 15% a 25% da venda total do shopping é alimentação, cara. E grande parte disso, o que cresce até mais agora, é fora da praça de alimentação. São os restaurantes que o Marco está falando, dessa experiência que o consumidor quer, né? Que a alimentação hoje virou uma estrela danada, instagramável, as pessoas, né, querem ir para esse restaurante. Então é isso, é vivo, muda. Então hoje é uma área ocupada por uma âncora, amanhã vai ser ocupada por um food hall, né? Tem aí essas experiências agora desse food hall dentro de shopping. Então é isso, é dinâmico, é vivo. A gente estava até dividindo um outro webcast, né? E eu até fiz esse comentário lá, né? Que eu acho que o índice de varejo, ele hoje não explica totalmente o desempenho de shopping, né? Eu acho que o componente de serviço hoje em dia é tão grande, né? Que talvez a gente tivesse que ter um índice composto, né, de serviços e lazer, varejo, né? Vendas serviço, de varejo pura, né? Que a gente sempre usou como uma referência para antecipar ou para medir o desempenho de shopping center, né? Mas eu acho que hoje em dia já não representa mais como uma correlação alta, né? Eu acho que... E serviços vem performando bem, né? Que é isso, né? Alimentação, fora de casa. Assim, eu estou nessa indústria há muitos anos e sou um apaixonado por ela, e parte porque ela está sempre se mexendo, sempre mudando, e a gente está sempre se atualizando. É um ser vivo, né? É um ser vivo.
A capacidade de atualizar o teu time tem que ser constante, reaprender todo dia, o exercício de ler o consumidor e ler o que está acontecendo e como é que você adapta aquele prédio, né? A gente até, assim, dentro da Ancar, eu venho conversando muito com a turma, a gente não é uma empresa de 25 shoppings, nós somos um ecossistema de 400 milhões de horas de atenção por ano. Eu recebo 250 milhões de consumidores que ficam 1 hora e tanto por ano. Então eu tenho 400 milhões de horas de atenção. Como é que eu vou fazer isso virar o melhor possível para o nosso ecossistema? Então, eu acho que nesse sentido a gente é mais resiliente no longo prazo do que outras categorias da área imobiliária. Fora a questão da concentração de locatário, né, que tem bastante diversificação, né? Estava comentando aqui, né, de Americanas é um exemplo. Todo mundo, quando estourou a crise de Americanas, olhou para o shopping e falou, pô, ferrou, né? Vai dar problema no shopping. Aí você vai olhar lá os números e você fala assim, pô, a quantidade de ABL americana até pode representar ali 3%, 4% de um portfólio diversificado de shoppings e tal. A receita já cai para 2%, 1,5%, 1%, dependendo da empresa. Então, mesmo uma grande varejista com presença nacional há diversos anos tem um efeito muito pequeno, né? Sobre o resultado. Isso torna muito resiliente o segmento também. E as coisas são dinâmicas e elas vão se adapando. Aquilo é um organismo vivo. Né? Você vai juntando, vai melhorando. Dependente de um locatário só e vivo. Exatamente. Você estava falando aí um pouco da capacidade de adaptação da indústria de shoppings no Brasil, que eu acho que é uma característica um pouco da nossa indústria aqui. E isso tem uma relação com um próximo tema que eu queria trazer, que basicamente é um tema que está em 100% das conversas com analistas, conversas com investidores, com cotistas, em outro webcast, que é o impacto do e-commerce na indústria de shopping, né? Acho que a gente já discutiu, já debateu esse tema milhões de vezes, e eu acho que, em parte, seja... já tem aí um pouco do embrião da resposta, né, do porquê que a indústria brasileira de shoppings continua performando bem, mesmo com o crescimento acelerado da indústria de comércio eletrônico aqui no Brasil, né? Assim, a nossa leitura é que o ser humano hoje, o consumidor hoje, ele é um ser humano digital. Ele é físico e digital. A vida hoje ela é física e digital. E assim, nós precisamos dar a esse consumidor facilidades que os recursos digitais dão e a experiência física. Acho que a gente precisa criar ambientes que tenham essa soma. E talvez o principal papel nosso hoje é conseguir dar suporte digital para visita física. É isso que a gente vem tentando fazer lá na Ancar. Eu ouvi uma frase do Nizam, meu amigo Nizam, gente muito especial. Ele disse um negócio interessante. Se você quiser ganhar do campeão mundial de xadrez, você chama ele para jogar carta. Você não pode chamar ele para jogar xadrez. Então eu não posso tentar brigar com B2W, Magalu, Amazon Mercado Livre de cara. O meu campo de jogo é o espaço físico. E eu acho que o lojista espera da gente também que a gente crie ambiente onde o espaço físico seja uma âncora, porque a razão pela qual a loja existe não é apenas vender. A loja está lá por experiência, por estar na memória do consumidor, cuja aquisição do cliente de uma loja física é mais baixo do que uma venda digital. Então a gente precisa realmente criar esse ecossistema que facilita a vida do lojista para ele poder fazer daquilo não apenas um lugar que ele está pensando na venda que ele vai estar fazendo ali, mas também na venda digital na região, e o consumidor vai participar desse processo, às vezes digital, às vezes físico, e a vida vai ser melhor. A gente até colocou assim, né, essa parte da tecnologia, ela vem assim, muito ajudar quando um problema, né? Você tem assim, a questão do banco. Cara, ir a banco é uma experiência muito ruim, né? Então, quando você cria um aplicativo que você evita de ir ao banco, aí você vai incorporar aquilo na hora. Aí você pensa assim, até no iFood mesmo. O iFood, essas entregas, elas não vieram
para substituir a tua ida ao restaurante, né? Elas vieram para substituir você fazer a sua comida em casa, né? Hoje, cada vez menos com as empregadas e tudo mais. Então, ir ao shopping sempre foi um prazer, né? Então, por que você vai deixar de... Você vai preferir... Eu tenho um sobrinho, essa é uma história que eu acho que retrata bem. Ele estava indo para os Estados Unidos com a mulher, estava com um filho pequeno e queria comprar, né? Enfim, aproveitar que tem lá e fazer as compras. Aí, quando ele chegou, as compras estavam todas feitas, porque a mulher tinha feito tudo. Ele falou assim, pô, mas você tirou o meu maior prazer, cara, que é ir no shopping, as coisas e tal, para comprar. Então, ir ao shopping era um prazer, né? E isso eu acho que é o nosso papel nessa história toda, é fazer com que cada vez mais seja mais prazeroso, né? E aí não tem como, é nessa hora que você vai fazer qualquer, ou mesmo indo para lazer, para restaurante, coisa e tal, você vai às compras, né? Eu concordo 100%, mas apesar disso, né, eu acho que como talvez um pouco resposta e resultado desse processo de, vamos dizer, competição de comércio eletrônico, acho que diversos cadeias de shoppings, de empresas, tentaram desenvolver também Marketplace. Os próprios e-commerce. seu próprio e-commerce, canais de venda digital, canais de comunicação digital com seus clientes. E assim, até onde eu enxerguei, eu acho que não teve nenhum modelo, vamos dizer, perfeito, né? Queria que vocês dividissem com a gente como é que foi a experiência de vocês, né, nas suas respectivas shoppings e empresas em relação a isso. O que vocês acham que é o modelo ideal? Né? Se é de fato para... Não vamos chamar o campeão de xadrez para jogar xadrez e vamos tentar fazer, na verdade, uma ferramenta para ajudar a experiência. Como é que foi a experiência de vocês com esses canais? Assim, eu diria que a gente, nos últimos 10 anos, a gente está focado em digitalizar a interação com o consumidor, né? O nosso negócio, há 10 anos atrás, nosso marketing, nossa comunicação era uma comunicação de massa. Ela vem sendo cada vez mais uma comunicação one-to-one. Né? Hoje a gente construiu um banco de dados, um CRM de mais de 3,5 milhões de pessoas, e a gente vem tentando interagir com essas pessoas cada vez mais. Parte do nosso papel é colocar o consumidor, o lojista nessa conversa. E a gente ser um provedor de contato, né, de pontos de contato entre pessoas. Não, sou um ecossistema de pessoas que precisam se comunicar. A tecnologia acho que vai nos ajudar a fazer isso, a gente fazer uma relação mais personalizada. E cada vez mais você tem recursos para isso. Então, a gente foi mais nessa linha do que na linha de fazer um e-commerce. Até durante a pandemia, a gente chegou a fazer uma parceria com a B2W e com a Amazon em alguns shoppings, mas que não funcionaram muito bem. Mas naquele momento era o que tinha que fazer. Sim. Né? Porque a gente precisava solucionar a vida do consumidor e não tirar ele da memória de se relacionar com aquele ativo, e o nosso lojista precisava vender, e então qualquer caminho funcionava. Tendo um outro olhar, né? Quando você fala em shopping, a gente imagina que a gente tem lá, vamos ter um shopping com 100, 150, 200 lojas, que a gente tem lá 100, 150 lojistas altamente profissionais, lojistas de cadeia, que não é verdade, né? A gente tem vários lojistas que estão iniciando, estão começando, não tem tantas lojas, que eles têm dificuldade de fazer controle do estoque deles, né? Que eles têm dificuldade de, imagine, você fazer a produção de uma roupa que você tem para vender isso numa plataforma dessa. Então, assim, a gente partiu para facilitar a vida desse lojista, tentando produzir algumas fotos, coisa e tal, tentando fazer com que ele tenha um maior controle do estoque, mas acabou que a gente viu que era muito mais fácil, através do shopping, você colocar o consumidor em contato direto com o lojista, né, do que o shopping ter um marketplace e vender por ali e tal. Então, eu acho que esse é o caminho, né? Hoje tem vários canais de venda, né? Então, o lojista tem que aproveitar todos eles, né? Leandro, se pensar hoje em dia, um bom vendedor de uma boa rede de loja, ele não fica mais sentado na loja aguardando o mundo acontecer. Com certeza. Ele tem relações digitais com os seus consumidores, o CRM das lojas está funcionando muito bem, e aí o espaço físico faz um papel importante nessa relação. Então você tem que ter uma equipe treinada, você tem que ter uma equipe proativa, você tem empresas até de CRM que funcionam muito bem
para os lojistas, e a gente tem que estar ajudando a fazer com que aquele lugar seja o mais eficiente possível, né? O tempo das pessoas que trabalham lá precisa ser mais eficiente. Isso é mudança de mindset, é treinamento, é conscientização, e todo mundo entender que aquele ecossistema de pessoas ele pode funcionar melhor do que ele funcionava há 20 anos atrás, onde ele era um ambiente onde simplesmente joga aí no mesmo balaio, bota consumidor, espera o mundo acontecer. Hoje em dia não é espera o mundo acontecer, hoje é vamos fazer o mundo acontecer. E aí as grandes redes, né, assim, elas acabaram de certa forma, que naquela época, no início da pandemia, a gente estava falando aqui, né, o shopping não tinha alternativa, né, você estava proibido por decreto de funcionar, você não podia abrir portas, tinha que achar forma, até venda por canais do shopping, de Instagram, tudo que foi tentado, a criatividade foi posta à prova. Mas os lojistas, principalmente as grandes redes, migraram muito para esse canal da omnicanalidade muito rápido. Né? Você vê de 5 anos para cá, a evolução que tiveram essas redes de conectar o meio digital com o físico, eles próprios fazendo isso, né? Muito grande. Mas aí uma pergunta que quase assim, igual do e-commerce que o pessoal faz, e pergunta, pô, isso aí, o e-commerce não vai acabar com os shoppings no Brasil e tal, que nossa visão, né, a gente está falando aqui que não tem sentido algum, isso está tudo conectado. Mas muita gente também pergunta dessa relação dessas vendas que acontecem nesse meio digital, vamos dizer assim, das lojas, mas que de alguma forma o shopping participa, né? Como é que você, como shopping, consegue extrair valor disso? É num aluguel mais alto daquele ponto, porque aquele ponto serve para o lojista mais do que aquela venda naquele lugar, ele consegue estar dentro de um ecossistema que vai fazer ele vender mais? É porque ele vai usar aquilo como um ponto de logística para distribuir, então também tem um valor maior? Ou é cobrar um percentual sobre as vendas online que o produto for sair daquela loja? Como é que está sendo essa relação com os lojistas e como é que vocês imaginam extrair valor desse mundo de e-commerce assim, nos shoppings? Não, mas assim, a dúvida é se as vendas que são feitas através desses canais, se elas são declaradas ou não. E né? computam pelo aluguel percentual, por exemplo? A gente acredita que sim, né? Mas isso é uma realidade hoje? Eu diria que hoje está mais claro que para o próprio lojista, o Ship from Store, que é o que faz o Ship from Store, o Pick Up in Store, é mais eficiente muitas vezes do que sair do centro de distribuição. Né? Então, até a discussão com os lojistas, muitas vezes é até o contrário. Ele falou, pô, eu estou gerando uma venda online, eu mando o consumidor pegar na loja, eu estou pagando um percentual que eu não deveria pagar. Eu acho que tem os dois lados. Entendeu? Eu entendo esse racional, mas também tem vendas que acontecem porque o consumidor teve um contato com a mercadoria lá, que acabam não digital, passando, saem pelo digital. Tem lojas maiores que elas buscam ter um percentual diferenciado para as vendas online, né? Mas não faz muito sentido isso. Não faz sentido, porque, cara, aquele espaço é mais eficiente do que o centro de distribuição. Aquele espaço gera awareness de brand. Você acha que eu vou cobrar marketing agora do cara, porque, olha, tem um awareness de marca aqui que foi gerado nesse espaço. Então eu não te devo percentual, você não me deve percentual, mas você me deve o marketing, você me deve o lead que aquela venda gerou. Então, acho que é um controle difícil também, né? De você, um controle difícil, mas será que não faz sentido tentar dividir essa conta para poder trazer o lojista para esse jogo de uma maneira mais voluntária, vamos chamar assim? Porque acho que o pick-up é um caso mais particular, porque de fato o consumidor foi ao shopping, entrou, sujou o corredor, né? Teve um impacto na propriedade e, além disso, teve o contato da experiência física. Mas também tem o caso em que a entrega sai do estoque da loja para casa como um last mile daquele lojista. Usar a loja como estoque? Se você tivesse um aluguel percentual diferenciado para esse tipo de venda, será que a gente não traria para o jogo mais, evitaria as sonegações? Vamos pensar outra variação. O consumidor entrou na loja, ele queria uma camisa azul M, só tem a P, e aí o lojista fala, eu vou te mandar para tua casa, eu tenho na outra loja, eu tenho em outro lugar, eu tenho outro espaço.
Então, assim, eu acho que no futuro, eu até acho que a forma como a gente calcula o custo de ocupação do lojista, ela está atrasada. Sim. Aquele que é a relação entre quanto o sujeito vende e quanto ele paga de aluguel está atrasada, porque a importância da loja física na jornada do consumidor ela é muito maior do que apenas aquela venda que está acontecendo lá. Perfeito. Eu acho que o nosso papel é mostrar para o lojista isso e ajudá-lo a fazer com que ele use aquele espaço cada vez mais como um lugar de conscientização da existência da marca dele, de experiências e que vão acontecer vendas até digitais em volta do shopping que não vão passar pelo meu ecossistema. Para determinados segmentos, esse exemplo que você usou, o percentual deve ser bastante alto para eletroeletrônico, né? Acho que é o caso clássico que você... Não vou citar o nome do varejista, você entra lá e você faz a compra online junto com dentro da loja. Dentro da loja. Então, provavelmente, comprar online. Você fez, quer dizer, o shopping fez todo o trabalho, né? E não vai receber esse aluguel percentual, porque provavelmente vai sair do centro de distribuição. Você sabe que eu tive uma experiência agora essa semana que me surpreendeu, porque eu estava olhando na internet o preço de um aparelho telefônico, tive problema com o meu. E aí fui na loja e a loja estava mais cara do que a internet. Aí na mesma hora eu falei, olha, mas na internet está mais barato, você não consegue. O cara deu um tempo, foi no sistema, voltou, pediu aprovação, e o cara conseguiu fazer o preço na internet nessa mesma varejista. Que mas vendeu pela loja. E saiu pela loja, o estoque desse aqui. Então, tem um alinhamento da comissão do vendedor também. Cara, eu acho que o nosso papel de educar, papel de educar o nosso ecossistema, a gente tem que fazer o que é melhor para o consumidor. O consumidor quer comprar no espaço físico, ele tem que comprar no espaço físico. O consumidor quer comprar digital, ele tem que comprar digital. O consumidor quer receber de uma maneira mais rápida, ou ele não está preocupado. Casa, né? Se a gente convencer o consumidor que aquele ecossistema é o melhor lugar para ele estar, todo mundo ganha. Então, assim, a gente não pode ficar pensando em coisa pequena, mas a gente tem que pensar na cabeça do cara. E eu vou te dizer uma coisa, Leandro, com certeza absoluta, os 5%, 3% ou 4% que ele paga aluguel é menos do que o custo da logística dele fazer uma entrega. Certamente. Então, assim, número um, todo, consumidor, né? Depois eficiência. Cara, a gente criando um bolo maior, todo mundo vai dividir um bolo maior e a gente vai ter o nosso... principal parceiro, que é o consumidor feliz. Mas é um pouco consensual que o formato contratual de cobrança precisa mudar de alguma maneira, se adaptar. Eu acho que a gente precisa cobrar mais. Do mínimo, eventualmente. De tudo. Sim. Porque a gente está fazendo um papel maior do que a gente fazia. E eu acho que eu preciso cada vez mais mostrar para o lojista que eu estou fazendo um papel maior. Quando eu coloco os meus recursos digitais, a conexão com o consumidor, apps e robôs se falando para ajudar a criar um data lake ou um database interessante, quando eu dou muita informação para o lojista, eu estou ajudando ele muito mais do que apenas o espaço físico e apenas a venda. Acho que esse é o nosso papel. E é possível fazer isso, Marcos? Você estava comentando dos investimentos de tecnologia da Ancar nos últimos 10 anos. Investiram bastante nisso, né? A gente conversa bastante sobre isso aqui, as iniciativas que vocês têm. Não sei o quanto você pode falar mais abertamente sobre esses investimentos, mas é possível conectar uma base de dados que você constrói dos shoppings e compartilhar com o teu lojista, tanto do ponto de vista operacional quanto até legal mesmo, lei de proteção de dados, etc., e extrair valor disso para que você consiga ter uma experiência mais próxima do que ele tem no digital, né? O físico hoje ainda tem um certo atrito, né? Você chega ali numa loja e você tenta, o número do sapato do cara não está disponível, o cara te oferece 3 tipos de sapato, aí nenhum deles era o teu tamanho, aí tem que volta atrás, né? Você não gostei, qual é o teu tamanho, só tem esse aqui. De alguma forma você consegue chegar na loja, o Rodrigo entrou na loja e falar ali, eu sei o que o Rodrigo gosta, porque ele já comprou aqui nesse shopping uma camisa azul, uma calça jeans, etc. Então ele deve estar querendo comprar aqui um sapato que combine com isso. É possível? Eu acho que isso que você falou agora está um pouco distante, mas eu acho que a gente tem que lembrar o seguinte, tanto a experiência física quanto a digital, ele tem momentos que são ruins. Né? Você tem muitas experiências digitais muito ruins, tem experiências boas, você tem falta de estoque, entrega fora de tempo, o produto não era exatamente o que você queria. O que a gente precisa fazer é que essa jornada seja mais, sei lá, no Pareto 80, a gente tenta ser a melhor possível. Eu acho que a tecnologia hoje, o que a gente está tentando fazer é ensinar para o consumidor
o que tem de produtos disponíveis no shopping, aonde ele soluciona a vida dele, e por outro lado a gente tentar fazer, através de sistemas, o lojista poder se comunicar com o consumidor, o que ele quer girar, o que ele está lançando, o que ele está fazendo. Não vai ser ainda uma solução perfeita no tamanho, número, preço, mas eu acho que é uma orientação. Talvez no futuro a gente consiga colocar o consumidor em clusters até mais fáceis da gente mostrar para o lojista que aquele determinado cluster de consumidor que é isso ou aquilo. A gente está testando um negócio em alguns shoppings bem interessantes agora. A gente está, através do nosso assistente virtual, a gente está conversando com o consumidor sobre a mãe dele, fazendo meia dúzia de perguntas, quando o consumidor aceita. Por conta do Dia das Mães. Por conta do Dia das Mães. E aí, a partir da colocação da mãe num determinado cluster de cliente, a gente recomenda lojas, produtos e lugares para ele melhorar, para ele conseguir comprar o presente da mãe. Então, acho que isso tornaria um cliente feliz disso aqui. Que dificuldade de comprar presente para a mãe, né? Depois vai dizer, a mãe tem gostado. Eu acho que o nosso papel é facilitar a vida desse ecossistema. E a tecnologia vai, na minha opinião, cada vez mais vai ajudar. A inteligência artificial ajuda nisso. Tem modelos. Eu acho que hoje o trabalho de investimento em tecnologia nosso, ela tem duas partes. Uma é essa da digitalização da experiência do consumidor e do lojista, e a outra do meu time ter o shopping na mão, sabendo exatamente o que está acontecendo e fazendo até ações, previsões, usando previsões que o sistema dá para melhorar coisas. E eu acho que o mix é uma coisa, e assim, acaba um evento, cara, você tira opinião, o evento foi bom ou não. Você tira opinião do caminho, eu tenho os dados, fatos, e aí o aprendizado é um aprendizado baseado em dados agora. Aí você fez um evento daquele tipo, funcionou bem, faz de novo, aí você traz mais consumidor, exatamente. Aí você vai melhorando o shopping. Exatamente, isso funcionou, isso não funcionou, e aí você fazer cada vez mais eventos e fazer várias ações que mudem a vida do shopping. E aí qual o melhor canal para comunicar com o consumidor? É o app do shopping, o que eu tento hoje o que a gente tenta fazer é que o consumidor escolha o canal que ele quer, e eu tento alimentar o mesmo banco de dados. Perfeito. Esse eu acho que é o meu maior desafio. Eu preciso ser um cara com customer-centric mesmo. O consumidor vai escolher como é que ele quer se relacionar com a gente. A gente tem experiências, por exemplo, o último shopping que a gente fez, o último Greenfield que a gente fez foi em Nova Iguaçu. O shopping inaugurou com 130 ou 140 mil fãs no Facebook. Eles participaram da construção do mix. A campanha de lançamento foram com atores que eram clientes. Escolhidos por eles. Legal. Eles opinaram em lojas, e eu acho que hoje a nova marca do Conjunto Nacional Brasília foi escolhida pelos consumidores. Algumas coisas. Um sentimento de pertencimento. Você cria um sentimento de pertencimento e você se aproxima, porque a tecnologia te cria proximidade. Eu acho que isso é um desafio que a gente tem hoje. E o shopping tem essa característica, né? O cliente se sente dono do shopping, né? Ele chega esse aqui é o meu shopping. Se você perguntar para cada um, você fala assim, qual é o seu shopping? Se fizer só a sua pergunta, todo mundo vai responder. Meu shopping é esse aqui, porque é próximo da minha casa, do meu trabalho, onde eu compro, etc. É isso aí. Estava falando de Greenfield, né? Puxou o assunto de Greenfield aí, acho que temos aqui na presença de uma das poucas pessoas, um corajoso. Acho que a Ancar também tem um histórico grande de ser fã de desenvolvimento, né? Que é assim, eu admiro bastante, porque... Eu prefiro comprar o próprio. É um negócio muito difícil no Brasil, né? Acho que desenvolvimento é um negócio difícil em qualquer dos segmentos imobiliários, né? Porque como o Brasil é cíclico e desenvolvimento é um negócio que... demora um tempo, né? Obviamente, mais ou menos dependendo da complexidade do tamanho do empreendimento, você sempre corre o risco de errar o ciclo. Eu acho que no caso de shopping center tem uma vantagem que ele naturalmente é um investimento de longuíssimo prazo, né? Cuja maturação vai ocorrer 10 anos depois. Então dá tempo de você, provavelmente, se errou o primeiro ciclo, você vai pegar o segundo ciclo e vai acertar. Mas eu acho que uma das razões pelas quais, né, até mesmo os fundamentos da indústria de shopping center vem performando bem nos últimos anos, né, a despeito da pandemia, é justamente pelo fato de que a oferta de novos shoppings ela caiu muito, né, nos últimos anos, por uma série de razões, né?
É complexo você desenvolver um shopping center, demora tempo, são empreendimentos de grande porte, Caro. o impacto é caro construir, especialmente no modelo brasileiro, onde você tem que estar dentro da malha urbana, né? Mas, a despeito disso tudo, o Hugo desenvolveu recentemente, inaugurou talvez daqui da mesa das últimas inaugurações de shoppings aqui do mercado. Aqui da mesa do Brasil, né? Também do Brasil. No último ano, né? Se quiser contar pra gente um pouquinho como é que foi essa... Taquara Plaza, aqui no Rio de Janeiro. Né? Não, assim, é verdade tudo isso, mas talvez assim, por tanto tempo na indústria, a gente fica, essa coisa do desenvolvimento pra gente é um pouco mais na zona de conforto, né? Assim, a gente, enfim, e como os americanos sempre falaram, né? O principal de tudo é o ponto, né? O primeiro, segundo e terceiro, é o ponto, localização. Location. Então, assim, a gente, aí voltando um pouquinho, quando eu saí da BR Malls e me juntei com o Arbex, a gente chegou a dar uma mapeada e a gente queria fazer ali a cada a época estava boa, né? A cada 2, 3 anos, fazer um shopping e tal. E a gente fez o primeiro, foi o Norte-Sul, que foi lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e esse, assim, de largada foi bem. O shopping já aconteceu, foi bem, e depois conseguiu superar todas essas crises, porque, na verdade, desde 2015 que a gente vem meio que patinando, né? Os números são muito... Um dia a gente pegou os números do Norte Shopping, de venda do shopping, e até hoje não tinha alcançado 2015, cara. Uma coisa assim... Em termos nominais. Em termos nominais. E aí, depois teve uma experiência com Itaboraí, que aí foi um shopping que ele teve mais problemas, né? Aquela história do Compare, já não aconteceu. Teve um cenário macro e micro ruim, né? Exatamente. Mas a gente está lá, cara. Está indo, o shopping tá crescendo, está performando. E Taquara, num projeto que... Sim, mais de 10 anos que a gente tinha feito esse primeiro, lá o contrato de permuta e tudo mais. Só que tem uma dificuldade de sair a empresa de ônibus, que estava no local. Quando ela finalmente saiu, nós começamos a obra em 2019, pandemia. Paramos, e aí aquela história, novo normal, e a gente no meio da obra, o que vai acontecer, lojistas e tal. A gente acreditou, passou o período, a gente retornou com as obras. O shopping inaugurou super bem, é um shopping bonitinho, né? Tem 20 mil metros quadrados, não é um shopping grande, muito bem localizado. E hoje está super bem locado. A gente já também, essa história, ele já nasceu... Eu até fiz uma analogia, assim, quando o Norte Shopping fez uma expansão dele, a gente botou mais 2 cinemas. E 2 cinemas naquela época, tinham 2, mais 2 ou 3 cinemas tradicionais. Logo depois veio o Cinemark no Downtown. Acabou com os cinemas, né? Porque agora a experiência era totalmente outra, né? Uhum. O Taquara, nesse período, a gente conseguiu modificar ele e já pegando essa linha toda da gastronomia, dessa experiência bacana. A gente faz a gestão do Vogue, né? Que é um shoppingzinho pequenininho, mas ficou focado em gastronomia e saúde. A gente viu que deu certo. Então a gente criou esse ambiente no Taquara. E ele está lá, super... Está indo bem. Está indo bem. Assim, rapidamente, né? Assim, quando você faz... Então você vai continuar fazendo desenvolvimento, né? Pô, eu tenho vontade, cara. Eu gosto, eu tenho vontade, assim. Lógico, né? A concorrência é enorme, né? nas grandes cidades, mas eu tenho ainda muita cidade. Eu tenho um dos sócios nossos, que é o Tucci, né? Que é lá de Campo Grande, que ele é um desenvolvedor. Ele, não para. Então, ele fez em Três Lagoas, fez em Ourinhos, agora está mais 2 cidades no interior de São Paulo. Você chegou a mencionar aí também o bom desempenho do Norte-Sul, né? E a Ancar também tem excelentes ativos vamos dizer, no mundo brasileiro que é, vamos dizer, tem a benesse de ter o agronegócio como principal, né, vetor da economia e realmente é impressionante como nessas regiões nem mesmo a crise de 2015, 2016 afetou, né? Cresce 2, eles crescem 6. Né? Então, a gente está nós somos um micro-organismo inserido numa cidade, numa região, onde se a economia da região vai bem, o vento ajuda. Sem dúvida. Né? Agora, nas regiões que não estão crescendo, a gente tem que jogar rouba-monte, né? Lembra que eu tenho que jogar rouba-monte, eu tenho que estar melhor do que o varejo de rua e melhor do que os meus concorrentes. E aí
tentar criar esse ambiente, essa dinâmica de fazer o que o meu ecossistema seja melhor do que o dos outros. Mas não tem dúvida que os ativos que a gente tem perto do agronegócio performaram muito bem. A gente até é sócio em 2 deles, né? Isso é um reflexo, cara. A economia vai bem, o país cresce. Pô, a gente está vendo aqui a parte de vendas, né? Que desde 2015, vinha naquela coisa. Cara, aí quando chegou final de 2019, começou janeiro e fevereiro de 2020, cara, se olhar assim, começa tudo a crescer. Aí vem a pandemia. É duro. Mas se tem crescimento, os shoppings, agora assim a gente fica esse tempo todo, né? O país não está crescendo, coisa e tal, para agora os juros estão altos, tem razão para estar alto, mas a gente sofre um bocado com isso, né? O lojista sofre. A pandemia, assim, foi um enorme aprendizado. Foi assim, as empresas reagiram muito rápido, a gente virou online, como todos nós. Eu acho que a sociedade passou por um stress test que ninguém podia imaginar. Né? As reduções que nós fizemos nos custos condominiais. As reduções de custos condominiais, a busca da eficiência. Eu acho que as empresas saíram melhores do que elas entraram. Sem dúvida. Entendeu? E eu acho que outra coisa que aconteceu, pelo menos para mim, extremamente interessante com a pandemia, ela criou o espírito de adaptabilidade nas companhias e nas pessoas, que é muito importante no mundo de hoje. Que, de certa forma, já era uma característica de empresas brasileiras. E era uma característica maior das empresas de tecnologia. Sim. Né? As empresas da velha economia elas eram menos adaptáveis, elas corriam menos riscos nas mudanças. Mais avessa a mudanças. Eu acho que a gente virou uma companhia mais preparada para testar, estar inconformado com o status quo, para estar se mexendo. E eu acho que a pandemia nos trouxe um pouco esse cenário. O consumidor que vinha se digitalizando, acelerou. Então, hoje você tem oportunidades interessantes de uma sociedade mais digitalizada e de uma sociedade que sabe viver esse omni de uma maneira interessante. Se você prestar atenção, assim, as declarações dos lojistas, até antes da pandemia, de que o e-commerce ia... matar o shopping, os shoppings estão morrendo, os shoppings vão morrer. Cara, depois da pandemia ficou claro de que os shoppings estão mais vivos do que nunca. Sim. E que eles têm a loja física tem um papel extremamente importante na jornada do consumidor. A gente ouviu muito no NAF em janeiro, a minha turma teve lá, o Old Normal, né? É o velho normal. Lógico. As empresas têm que dar lucro. As pessoas têm que trabalhar no escritório. Os espaços físicos têm que existir. A jornada do consumidor ela é parte física, parte digital. A loja física é muito importante para a marca, para conexão. Então, nesse mundo de conexão, o papel da loja física, eu acho que ele está claro. Então, eu acho que a pandemia, de uma certa maneira, teve esse lado positivo, né? Então, a gente está... eu acho que a gente está mais vivo do que nunca. Nunca, verdade. E vocês que têm aí um sócio internacional, né? Um fundo institucional canadense muito relevante, que investe no mundo inteiro, você acha que a visão dos investidores estrangeiros, que até que a gente estava falando há pouco tempo atrás, tinham medo do e-commerce, muito por causa dos Estados Unidos, você acha que isso, na visão deles, também ficou para trás? Assim, o gringo, em geral, vai voltar a olhar para o mercado de shopping como uma oportunidade aqui no Brasil? Ou você acha que ainda tem um ranço de medo do que já aconteceu nos Estados Unidos? Eu acho que tem um processo de educação que o mercado financeiro ainda não conseguiu fazer. Né? O gringo não entendeu, o gringo investidor, eu acho que ele não entendeu ainda que a sociedade brasileira é diferente, a importância dessa classe de ativos para a vida do consumidor aqui é diferente. A forma como as pessoas moram, a forma como as pessoas se divertem, é diferente. Segurança, é diferente. Conforto, né? Porque eu acho que quando o cara pensa assim, não, agora é em casa, lazer, então o cara pensa numa casa de um bairro do norte-americano que o filho está jogando basquete no fundo e o outro filho está andando de bicicleta pela rua. Aqui, muitos dos nossos clientes estão morando num apartamento pequeno, muito perto do shopping, e aquilo ali é a extensão da vida deles. Então, eu acho que a gente vive um cenário de sociedade diferente do gringo. E ele não conseguiu entender isso ainda, especialmente os investidores. A estrutura das cidades brasileiras é completamente diferente das cidades americanas, né? Assim, e eu acho que isso explica
tem muito a ver com o desempenho da indústria de shopping centers aqui e como a indústria de shopping centers foi desenvolvida aqui, né? É muito mais concentrado. A gente chegou a fazer um estudo logo no início lá da 20. A gente chegou a fazer um estudo para comparar a densidade populacional das cidades brasileiras com as cidades americanas, né? Eu acho que aqui é muito maior, né? É muito mais verticalizado. Essa coisa dessa criatividade, até, né, para os americanos, a gente se adapta mais rápido, né, porque a gente vive muito mais crise, né? Pô, a gente tem shopping que tem universidade dentro do shopping. Sim. Olha como é que é a diferença, né? Então, o centro médico, o hospital, isso tem muitos anos já, inclusive. Tem muitos anos, É diferente, né? Os equipamentos são diferentes, né? E, Hugo, se você pensar, você tinha muitos shoppings nos Estados Unidos que eram extremamente bem-sucedidos, mas eles eram extremamente desconfortáveis para o consumidor. O cara tinha que pegar o carro, andar meia hora. Numa highway. Numa highway. Sawgrass Mills. Assim, que todo brasileiro conhece. Pô, mas ainda está lotado. Eu sei que ainda está lotado. Mas ele é extremamente desconfortável do ponto de vista de um programa que hoje talvez seja na lista do ranking dos motivos para as pessoas vão a shoppings no Brasil, é um programa muito mais difícil de ser feito no caso como esse, né? Que vou ao jantar e vou ao cinema, vou ao jantar e vou ao teatro, vou tomar ali uma garrafa de vinho e vou dirigir 20 quilômetros numa highway americana. Não dá, não rola. Aqui você vai estar no Uber, vai andar 2 quadras, eventualmente 3 quadras, vai estar no shopping. Cara, no shopping aqui no Brasil, o cara faz botox, a mulher faz botox. Faz tudo, cara. Sobrancelha, massagem, academia de ginástica, trabalha, agência bancária, resolve toda a vida dela. Porque o homem e a mulher, cara... Sim, as pessoas estão, como um todo, estão resolvendo a vida delas dentro desses equipamentos. Né? É um lugar, realmente, é uma extensão da casa das pessoas. Acho que todo dia a gente acorda, como é que eu posso fazer com que a extensão da casa das pessoas fique melhor ainda. E é curioso que mesmo nas gerações novas, continua tendo esse poder de atração. Né? Eu vejo porque eu tenho uma filha de 13 e uma de 10... o programa que elas querem é ir pro shopping. Mas, Helena, também você e querem ir pro shopping sem a presença dos pais. Então, você com filha de 13 e 10 anos, você se sente seguro em chegar e largar seus filhos no shopping, cara. Olha só que coisa, olha a nossa responsabilidade. É verdade. Você tá dentro de um shopping e o pai deixou o filho lá, cara. Você tem que... Você não vai deixar para andar na rua. Não vai, agora dentro do shopping você deixa. Então, E olhando um pouco para frente, assim, pensando do shopping... Daqui a 10, 20, 30 anos, sei que vocês já provavelmente vão estar na praia descansando já, porque merecidamente, né? Mas quando você pensa nas próximas gerações que vão estar tocando as empresas de vocês, o que vocês acham que vai ter de mudança no segmento de shopping? Olhando mais para o Brasil aqui especialmente, né? Mudança de mix, vai ter muito mais shopping, não vai ter tanto shopping assim, vai ter shopping mais de nicho, os shoppings vão cada vez ser maiores, é isso mesmo, vão cada vez ocupar mais espaço. Vocês têm alguma... sentimento, assim, olhando 20, 30 anos da frente? Vamos imaginar que nós estamos em 2050 e vamos sair daqui, vamos entrar num shopping. Cara, vamos entrar num shopping. Como é que vai ser a experiência do consumidor? Cara, eu acabei de chegar da Web Summit aqui no Rio, né? Um evento de inovação, tecnologia. Eu acho que o futuro vai ser bem interessante. E o futuro, mas o futuro ele é muito dinâmico. Né? E o fato nós sermos os donos do prédio como um todo, a gente tem uma enorme vantagem em relação aos bairros e aos comércios de rua. Então, acho que a capacidade nossa de tomar share do comércio de rua, na minha opinião, vai aumentar. Esses ecossistemas vão ter que ser cada vez mais dinâmicos, cada vez mais flexíveis. As empresas vão ter que ser mais flexíveis. O recurso humano que trabalha com a gente vai ter que ser mais flexível e adaptável. E eu acho que isso vai nos dar um futuro bem interessante. Né? Como é que a gente usa o poder de um prédio como um todo é muito maior do que uma loja individual. Né? O poder de 300 lojas juntas remando na mesma direção. São pequenas cidades, né? Você para pensar, né? Você tem quantas pessoas circulando por dia, né?
A gente tem shoppings que recebem até 100 mil pessoas num sábado. O Maracanã lotado. O Maracanã lotado. É uma cidade do interior. Dois. Então, assim, a nossa capacidade de se adaptar e de criar aquele ecossistema sempre se adaptando é o que vai fazer o nosso futuro ser melhor do que ele é hoje. Acho que enquanto a gente tiver prazer, né, no ser humano, prazer disso, estar junto e tudo mais, o shopping vai estar sempre tendo seu espaço, né? Agora, se criarem aí um metaverso, né, você em casa, né, vai sentir todos, aí é outra história, mas enfim. Mas o Bill Gates falou lá em 2020 que em 3 anos, o call dele era que 90% das empresas iam estar no metaverso. A gente está em 2023 e até agora não vi esse movimento. Estou esperando. O metaverso vai ter seu papel. A minha filha joga o Roblox, digital vai ter seu papel. Metaverso. E eu acho até para a saúde mental das pessoas, a gente tem uma enorme responsabilidade em educar o consumidor, em até criar espaços onde ele se sinta melhor, onde a saúde mental funcione, o ESG funcione. A gente tem hoje, a gente está ensinando a vizinhos de alguns shoppings a fazer horta, que a gente faz no teto do shopping, como é que eu reciclo o lixo. Eu tenho um papel na sociedade muito forte. Eu acho que a gente tem que exercer esse papel na plenitude. E aí a nossa força de marca é muito forte e a nossa conexão com o consumidor vai ser cada vez mais forte. Então, a forma de se adaptar o tempo inteiro é fundamental. Para daqui a 20, 30 anos a gente continuar sendo relevante. A gente está sempre olhando isso. Esse consumidor de 10, de 13 anos, está sempre olhando para eles. Né? Então, a gente está sempre preparando o shopping para atender esse novo consumidor. A gente vai estar se adaptando, essa é a verdade. Né? A gente tem que administrar aquele prédio que tem lá, né? E vamos sempre adaptar ele para as novidades que surgem. Resumindo o seguinte, ninguém sabe o que vai ser, mas que a gente vai estar se adaptando para tentar oferecer um negócio melhor. Eu acho que quem acha que sabe o que vai ser, está mal informado. E vai mudar de ideia ao longo do tempo. Vai mudar de ideia ao longo do tempo. Não dá para fazer afirmações como peremptórias como a do Bill Gates, que em 3 anos vai até acontecer isso ou aquilo, né? Ele pode, né? A gente... Pode errar à vontade, né? Ele prevê até vírus. Mas, assim, acho que o papel nosso, do nosso time, dos nossos recursos humanos, dos nossos lojistas, é estar se adaptando e fazendo com que o consumidor se sinta cada vez mais aquilo como um lugar dele e um lugar para solucionar a vida dele. Marco, na verdade, é o seguinte, a gente sempre fala nós, os empreendedores, né? Mas a questão é que a gente somos nós e temos lá 200 lojistas, cara, que estão nesse remando da mesma forma, pensando da mesma forma e vem nos ajudando da mesma forma a achar esses caminhos, cara, porque são putas empresários, putas empreendedores, e nos ajudam muito, né, cara? Esses caras são... É verdade. A gente tem coragem de empreender, mas eles também, cara. Sem Você dúvida. vê que eles não param, cara. Melhorou a economia, eles estão abrindo loja, eles estão fazendo, estão investindo, estão apostando. Isso é bem bacana, né? É uma... Bom, gente, eu acho que... Conversa quando é boa, passa rápido. Passa super rápido. Foi um prazer aqui de bater esse papo com vocês, dividir aqui, trocar ideia. Vamos repetir mais vezes. Para nós foi um grande prazer. Obrigado. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Rodrigo. Bom, foi uma honra aqui ter vocês aqui, que a gente está no dia a dia, né? Falando dos nossos shoppings, que a gente tem parceria, sociedade com vocês. E hoje poder trocar uma ideia um pouco mais aberta, um pouco menos rígida das coisas e pensar o futuro também, que todo dia é dia de pensar o futuro também, né? Ótimo, obrigado. Bate-papo, né? Bate-papo com os amigos. Cadê o shopping? Né? Cadê o shopping? Vamos mudar de podcast para bate-papo com os amigos. Né? Pode ser. Obrigado, pessoal. Foi um enorme prazer. Obrigado. Valeu.